Queridos irmãos, graça e paz a todos, viu? Como é bom poder ouvir o coral, é um consolo para a alma, um refrigério para o nosso coração e nos ensina a adorar o Senhor e nos aproxima mais de Deus. Louvado seja o Senhor pela vida do coral, pelos seus 53 anos servindo ao Senhor. Hoje é uma noite especial para nós, porque juntos nós estamos aqui numa festa, no culto, para podermos agradecer a Deus pela vida desses irmãos, pela vida desse coral que desde 1960 vem servindo ao Senhor com a música. É um coral que é um leitorgós diante do Senhor, oferece um culto, um serviço ao Senhor com as suas vozes e com os cânticos. E alegra a igreja que pode ter um coral assim. Louvado seja Deus. Parabéns aos irmãos, parabéns maestro Ventura, pelo trabalho que o irmão tem desenvolvido junto ao coral. E para nós também, queridos, é uma alegria muito grande poder estar de novo aqui na primeira igreja, poder estar com irmãos queridos, e é uma alegria para mim, para Jamile, podermos estar aqui. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 11 ao versículo 19. Hoje é uma noite de gratidão e esse texto nos fala também sobre gratidão. Talvez um pouco mais do que gratidão, mas a gratidão está presente nele. Lucas, portanto, 17, verso 11. Acompanhem, por favor, irmãos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, como o coral acabou de cantar, nós queremos dizer ao Senhor que precisamos de Ti nessa noite. Nesse momento em que nós lemos a Tua Palavra, nós sentimos a necessidade de que o Senhor agora ilumine nossa mente, ilumine nosso coração. Usa-me apenas como instrumento nessa noite, para trazer consolo, edificação e ensino ao Teu povo. Rendemo-nos a Ti, nos submetemos ao Senhor e suplicamos-Te pela Tua graça na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gratidão é um mandamento bíblico. Nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando isso, quando em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, a gratidão é um desejo do Pai, é um mandamento do Senhor para nós. Deus deseja que nós reconheçamos
as suas bênçãos sobre a nossa vida. E esse texto nos fala sobre gratidão. Aliás, talvez ele nos fale um pouquinho mais do que gratidão. A gratidão não é necessariamente o ensino principal desse texto, mas a gratidão está inserida nele. Avançaremos talvez um pouquinho mais a respeito do tema gratidão. O que nós vemos aqui, os irmãos, ao acompanhar a leitura, e com certeza, tendo lido esse texto em outras ocasiões, os irmãos puderam notar exatamente o enredo, perceber exatamente o que aconteceu aqui nesse incidente envolvendo a pessoa de Jesus e envolvendo 10 leprosos. Naquela época, quando uma pessoa, percebendo, quem sabe, uma mancha diferente no seu corpo, percebendo uma determinada ferida que custasse talvez um pouco mais de sarar, era obrigação dessa pessoa dirigir-se ao sacerdote, mostrar-se ao sacerdote para ver qual era o diagnóstico daquela ferida ou daquela mancha. Se o sacerdote diagnosticasse aquela mancha ou ferida como uma lepra, imediatamente aquela pessoa já não voltava mais para casa, sequer retornava ao seu lar. Já naquele instante, aquela pessoa, já sabendo de que era leprosa, ela teria que agora rasgar as suas roupas e sair dali, se dirigir a um leprosário, a uma região onde ele já estava agora sem contato com a família, sem contato com a sociedade, e sequer poderia ele se despedir do cônjuge, dos filhos e amigos, enfim. Aquela pessoa agora estava afastada do convívio da sociedade. Não podia mais retornar à sua casa para abraçar os seus queridos. O leproso, ele sofria com esse afastamento. Além do mais, ele sofria no físico, não porque estava sentindo dores, mas ele sofria à medida que o tempo ia passando e ela ia percebendo que o seu corpo ia se desfazendo, ia se desfigurando, à medida que a lepra ia consumindo o seu corpo. Portanto, a pessoa sofria ao olhar para si e ver que a doença progredia e desfigurava-lhe o corpo. Sofria também com o estigma de ser uma pessoa imunda para a sociedade de então. A vida espiritual era extremamente abalada. Ele era considerado um imundo e que ninguém mais podia se aproximar dele. Caso tivesse ele que entrar na cidade, sair daquele espaço de refúgio do leprosário e ter que entrar na cidade, ele já teria que entrar na cidade gritando em alta voz, levantando uma de suas mãos, quem sabe, e declarando: leproso, leproso. E quem estivesse próximo a ele teria que se afastar, porque não poderia ficar perto de um imundo. Note a situação desses 10 leprosos. Notem bem, queridos, que esses 10 leprosos sofriam de várias maneiras. Mas eles ouvem de alguma maneira que Jesus estava passando agora ali pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus estava ali. Com certeza teriam eles ouvido a respeito da fama de Jesus. Eles teriam ouvido de que Jesus já tinha efetuado uma cura
de algum leproso, de alguém que tinha uma doença incurável, e eles então se enchem, quem sabe, de esperança, e vão para a cidade. Se colocam no caminho de Jesus, esperando o momento em que ele chegasse ali. E quando Jesus está próximo a eles, diz-nos o texto que ao entrar Jesus numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, não podiam se aproximar, mas de longe eles já gritaram, dizendo, não agora dizendo leprosos, leprosos. Jesus sabia quem eles eram, e quem sabe tivessem antes já gritado leprosos. E eles gritam, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Compadece-te de nós. E Jesus, ao se aproximar deles, Jesus não toca neles. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles cumprir aquilo que Jesus tinha dito a eles, eles perceberam que foram curados, foram purificados, diz-nos o verso 14. Eles foram purificados à medida que foram caminhando em direção aos sacerdotes. Eles perceberam que a pele já estava limpa, já não sentiam o rosto mais desfigurado. Eles sentiram que estavam purificados, limpos, curados. Que alegria para esses 10 leprosos, que estavam sofrendo com o afastamento da família, da sociedade, dos amigos. Eles que, quem sabe, há anos não abraçavam os seus queridos. Estavam sofrendo no físico e também com o estigma da vida espiritual da sociedade. Mas apenas um deles, vendo que fora curado, voltou para dar glória a Deus, e em alta voz, e prostrou-se em terra, e adorou a pessoa de Jesus, agradecendo a Jesus por tamanha obra. Mas os outros 9, melhor dizendo, não tomaram essa decisão, não voltaram. E Jesus então se surpreende. Onde estão os outros? Eu curei 10, apenas esse estrangeiro, apenas esse samaritano voltou para dar glória a Deus? E aí Jesus volta-se para esse único que voltou para dar graças e glória a Deus e disse, a tua fé te salvou. Interessantíssimo esse texto, que eu creio que os outros 9 também eram gratos. É impossível não serem gratos. É impossível. Provavelmente quando eles se viram limpos da lepra e curados, eles, obviamente que no coração, sabendo de todo o sofrimento que eles carregavam há anos, quem sabe, eles tiveram no coração gratidão, sim. Lembraram de quem os curou. Havia provavelmente gratidão no coração. Mas por isso que esse texto quer nos ensinar talvez um pouco mais além do que simplesmente gratidão. Algo que esse único samaritano teve, mas que os outros 9 não tiveram. Os 10 foram gratos, mas apenas um expressou a gratidão além daquilo que os 9 expressaram. E aí eu aprendo nesse texto, querido, que um coração grato a Deus é um coração que reconhece a Deus como a fonte de todas as bênçãos. Reconhece a Deus como a fonte de todas as bênçãos. Esse, vendo que fora curado, constatando, portanto, que o milagre tinha acontecido, ele vê Jesus numa perspectiva diferente agora. Ele percebe que o que aconteceu de fato na vida deles foi uma intervenção divina. E por isso que ele voltou, e isso foi imediato. O texto diz, vendo que fora curado, ele voltou. Ele não continuou o trajeto.
Ele voltou, e voltou para dar glória a Deus, para glorificar a Deus. É interessante, portanto, observar que esse ex-leproso concentrou-se mais no autor do milagre do que no milagre em si. Ele glorifica a Deus como a fonte de todas as bênçãos. Eles gritam, os 9 gritam. Tinha que ser assim. E os 9 gritam. Verso 13 diz que de longe eles gritaram. Mas no verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, e note bem, em alta voz. Se antes ele gritava para ser curado, agora ele gritava muito mais, de maneira pública, para poder glorificar a Deus com um desejo efusivo no seu coração, reconhecendo que a fonte daquela cura, daquele benefício, daquele milagre, era Jesus. A palavra no grego para em alta voz é megasfones. Ou seja, a nossa palavra megafone, ele transformou as suas cordas vocais num grande megafone para poder publicar em alto e bom som o desejo do seu coração e o que se passava no seu coração, que era poder glorificar a Jesus. Ele prostrou-se aos pés de Jesus, dando glória a Deus. Aqueles 9 não conseguiram perceber isso. Apenas esse percebeu. Os 9 não conseguiram ter a perspectiva exata de quem era o Salvador, de quem era a pessoa de Jesus. Apenas esse. Os 10 com um coração grato, sim, mas apenas essa, além de gratidão no coração, a perspectiva que ele tem de Jesus não é apenas de um operador de milagres, não é apenas de alguém que pode fazer o bem às pessoas, mas ele glorifica a Deus. E veja que depois Jesus, quando pergunta, olha, onde estão os outros? Apenas esse estrangeiro voltou para dar glória a Deus. A perspectiva desse ex-leproso é uma perspectiva de Deus, é uma perspectiva totalmente diferente da perspectiva dos outros. Ou seja, o que esse leproso, ou ex-leproso, estava dizendo era de que ele não via a Jesus apenas como um operador de milagres, mas ele via Jesus como Deus e via Jesus como aquele que é a fonte da bênção que aconteceu na vida dele. Às vezes, queridos, nós corremos o risco de nos esquecer de que tudo aquilo que nós temos, ou a causa do nosso sucesso, seja em que área for, é fruto da graça de Deus, da pessoa de Deus na nossa vida. É muito interessante a passagem de Deuteronômio, no capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo 8. A partir do versículo 13, nós lemos: depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Olha o verso 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê.
É um perigo, irmãos, que nós corremos de começarmos, portanto, a olhar tão somente as bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem nos dado, esquecendo-nos de que é Ele a fonte de todos os benefícios da nossa vida. Mas olhamos ainda para esse texto e aprendemos um outro detalhe que aprendemos com esse único ex-leproso e samaritano. Que um coração grato a Deus não admite substitutos para Deus. Para esse ex-leproso, esse único ex-leproso aqui, samaritano, Deus é mais importante do que as bênçãos recebidas. Que coisa interessante. Depois de, quem sabe, anos, vivendo afastado da família, afastado dos filhos, quem sabe dos netos, sem poder dar um abraço gostoso na esposa, sem poder pegar o filho ou o neto no colo, sempre longe deles, vivendo aquela situação difícil, de repente ele olha e está curado. Qual seria a iniciativa ou a decisão normal numa situação dessa? Era sair correndo e ir em direção à sua casa. Era poder entrar em casa e olhar para a sua amada, olhar para a sua prole, para os seus filhos, poder de novo pegá-los no colo, abraçá-los, poder colocar, quem sabe, os netos no colo e dar um beijo neles. Era isso que naturalmente, e quem sabe aqueles 9 fizeram, mas esse aqui, com tudo isso, quem sabe, enchendo o seu coração, desejoso agora de, quem sabe, chegar na sua casa, poder abraçar a família, os filhos, enfim, ele volta e vai poder agora se curvar diante do seu Redentor, diante daquele que operou aquele milagre na sua vida. O que esse leproso está nos ensinando é de que Deus é muito mais importante do que qualquer bênção que nós recebemos. Há um reconhecimento dele a respeito disso. Lamentavelmente, aqueles 9 não perceberam isso. Podemos até entender a reação e a ansiedade deles, mas Deus ficou em segundo plano. Eles esqueceram de quem os havia curado. Era natural também e esperado de que eles retornassem, deixassem o abraço um pouco para depois, deixassem agora ir até a sua casa um pouco para depois, mas teriam que voltar, olhar de novo para o Mestre, olhar de novo para Jesus, poder render-se a Ele, poder agradecer a Ele e glorificá-lo, porque agora estava curado, a vida agora teria um novo significado. Mas eles não fizeram isso, tiveram apenas um coração grato por uma cura física. Quem sabe eles ficaram doentes depois, novamente. Morreram, com certeza. Que pena que se satisfizeram apenas com uma cura física. Que pena que eles não puderam olhar para Jesus como além de alguém que operara na vida deles essa cura. Esqueceram de olhar para Jesus como Salvador. Esqueceram de olhar para Jesus como Redentor. Paulo disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Nós somos os mais miseráveis do que todos os homens. Tudo na vida passa. Esse leproso, esse único leproso samaritano, ele voltou. E porque ele voltou, vendo em Jesus algo muito mais importante do que a cura física, ele pôde receber a cura espiritual. Porque é para esse samaritano que Jesus se volta e diz: a tua fé te salvou. Que pena. Os outros, mesmo ainda tendo um coração agradecido pela cura, foi só uma cura. Foi só a cura da lepra.
que iria dar a eles mais alguns anos, meses ou anos de vida. Mas era só isso. Esse aqui, além de mais algum tempo de vida e de convívio com a família, com seus queridos, esse aqui ganhou a salvação da alma. Porque ele não viu Jesus apenas como alguém que cura fisicamente, mas voltou para poder dar glória a Deus, reconhecendo que Jesus e Deus é mais importante do que qualquer bênção material, qualquer bênção física que Ele pode nos dar. Alguns podem servir a Deus apenas pelo que Deus dá. Aliás, essa foi a tese que o diabo levantou para Jó, sobre Jó para Deus. Quando o texto de Jó nos diz que o diabo se apresentou para Deus e dizendo: está vendo o teu servo Jó? Você sabe por que o teu servo Jó te serve? Você sabe por que Jó te adora? É óbvio que ele vai te servir e vai te adorar. Afinal de contas, o Senhor tem dado tudo para ele. O Senhor tem dado família, o Senhor tem dado bens, o Senhor tem dado gado, o Senhor tem dado riquezas, mas toca em tudo isso, tira tudo isso, e o Senhor vai ver se ele continua te servindo. Olha a tese que o diabo lança. E Deus então diz para o diabo: então vai e toca nele. E é isso que o diabo faz. O diabo começa então a tirar os bens, tirar os filhos, tirar as riquezas. Só a mulher de Jó que não morre numa situação dessa. Ficou só ele e a mulher. Mas devia ter morrido aquela mulher também. Porque aquela mulherzinha era ruim. Porque estava ele lá com o seu corpo cheio de feridas, raspando as feridas do seu corpo com um caquinho de telha. E a mulher então olha para ele e fala assim: Jó, olha a sua situação. E você ainda continua servindo a Deus nessa situação? Por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Olha só, que conselho da mulher. Olha o conselho que a esposa está dando. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas qual é a resposta de Jó? Que já tinha perdido tudo. Ele disse: mulher, você está louca. Mulher, você está delirando. Deus me deu tudo que eu tenho. Tudo que eu tinha foi o Deus quem me deu, foi o Senhor que me deu, o Senhor tirou tudo, e eu digo para você: bendito, louvado seja o nome do Senhor ainda. O que Jó nos ensina para o diabo, ensina para cada um de nós, é que ele era um servo de Deus, não pelo que Deus fazia na sua vida, não pelo que Deus dava, mas por aquilo que Deus era, o meu Redentor. Esse ex-leproso, queridos, ele está nos ensinando que mais importante do que a cura era o que Deus ainda poderia fazer na vida dele. E ele volta-se, curva diante de Jesus, adora Jesus e glorifica a Jesus. Por isso que Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. 10 foram curados fisicamente, mas só um foi salvo, porque apenas um reconheceu que Deus é muito mais importante. A redenção e a salvação que Ele pode nos dar é muito mais importante do que qualquer coisa que Ele pode colocar sobre a nossa mesa. Um coração grato reconhece isso. Mas ainda, em último lugar, queridos, olha o que esse texto nos ensina. Ele está dizendo para nós aqui, verso de número 17: então lhes perguntou Jesus: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Um versículo anterior já tinha dito: esse é samaritano.
E agora Jesus está dizendo, se não este estrangeiro, todos nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, sobre a inimizade antiga que existia entre judeus e samaritanos. Era uma inimizade antiga. É a inimizade Brasil e argentinos, brasileiros e argentinos. Corinthians e Palmeiras. Eu não sei como é que é aqui em Recife. Santa Cruz e Sport. Santa Cruz é o melhor time que tem em Recife. Não? É esporte. Esporte. Não é nada. Pronto. Já tá vendo aí? Tá vendo aí? É isso aí. Então, havia inimizade entre os judeus e samaritanos. Os judeus não toleravam os samaritanos. E Jesus, inclusive, contou uma parábola sobre o bom samaritano, resgatando, portanto, essa identidade dos samaritanos e mostrando que Deus também amava os samaritanos. E quando Jesus, esse relato acontece, entre as pessoas que estavam ali, entre eles, com certeza tinha vários judeus ali. Eu fico imaginando aqueles judeus que estavam agora observando aquela cena. Quem sabe os 9 eram curados também, eram judeus. Mas apenas aquele que voltou para dar glória a Deus era um samaritano. E alguns ali, judeus, olhando para aquela cena, ficaram, quem sabe, a se questionar, mas ele não era samaritano? Ele é samaritano. E Jesus está perdoando ele, Jesus está salvando um samaritano. Era exatamente isso que Jesus queria mostrar. Ele passou por Samaria exatamente para mostrar que a graça dele pode alcançar qualquer pessoa. E os judeus que estavam ali, quem sabe, podia crer, aceitar o fato de que Jesus podia curar a lepra, algo que era incurável. Ninguém dava jeito em lepra, mas aqueles judeus podiam até crer que Jesus podia curar a lepra, que Jesus podia purificar um leproso, que ele podia restaurar um leproso, mas salvar um samaritano? E esse estrangeiro voltou para dar glória a Deus. Irmãos, como eu acho que você também, como nós, às vezes achamos que Jesus pode fazer qualquer coisa, talvez menos salvar o casamento. Talvez você crê que Jesus pode salvar pessoas, mas salvar o seu marido, talvez não. Converter o coração do filho, talvez não. Trazer o filho de volta para a igreja. Tocar no seu coração para restaurar a sua vida espiritual. Às vezes nós precisamos disso. Temos dificuldade, às vezes, de crer que Deus pode realizar um milagre na nossa vida. Restaurando um casamento que está em frangalhos, que está precisando de cura. Reaproximar o seu coração do coração da esposa, reaproximar o seu coração do coração do seu marido, reaproximar o coração do filho ao pai. Irmãos, Deus pode fazer. Às vezes nós somos como um judeu que achamos que Jesus não pode salvar um samaritano. Mas nessa noite, nós que temos um coração grato a Deus pelo aniversário do nosso coro, agradecidos a Deus por tantas coisas que Ele tem feito na nossa vida, mas hoje à noite, Deus quer que nós tenhamos mais do que um coração grato. É um coração que reconhece que tudo que nós temos
só temos porque Ele nos dá. É obra da graça dele. Ele quer que nós reconheçamos também que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Às vezes nós corremos para conquistar um emprego melhor, corremos para poder conquistar o nosso curso na faculdade, nós lutamos, quem sabe 10, 12, 20 horas por dia para poder trazer dinheiro para dentro de casa. Mas quando se fala que a gente tem que gastar um pouquinho de tempo na leitura da palavra de Deus, na oração, a gente não tem tempo. Às vezes até gastamos tempo assistindo essas novelas na televisão, mas não conseguimos dedicar tempo para Jesus. Quem é mais importante para nós, não é? Nessa noite, o Senhor quer que um coração grato reconheça que Deus é mais importante e que nós devemos buscá-lo como prioridade na nossa vida. Em terceiro lugar, um coração grato reconhece que Deus pode operar grandes coisas na nossa vida. Milagres, transformação, transformar a família, o casamento, transformar o nosso relacionamento com Ele, transformar a nossa família, transformar a nossa vida financeira, enfim. Ele pode fazer. Se Ele salva um samaritano, Ele pode salvar você. E quem sabe hoje à noite você aqui ainda não é crente, ainda não voltou para Jesus para dar glória a Ele. Quem sabe hoje à noite é a noite em que você pode entregar o seu coração para Jesus, pode se render a Ele e reconhecendo como o Senhor da sua vida, que você possa se curvar diante dEle hoje para poder glorificar o nome de Deus, reconhecendo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe, queridos, a cada um de nós. Amém.